Vamos começar a leitura. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Eu já explico com quem que Jesus está falando. Faça isso e viverá. Esse viverá não é vida comum, é vida eterna. Então, olha só a resposta de Jesus. Você respondeu corretamente. Faça isso e terá a vida eterna. É a resposta para ter a vida eterna. Que incrível, né? Mas ele, querendo justificar-se, ele quem? Eu explico daqui a pouco. Perguntou a Jesus, aquele que estava questionando, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Grave os detalhes da explicação de Jesus, porque são os detalhes que nos explicam o verdadeiro sentido, a verdadeira interpretação dessa parábola. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ele viu, está caído, troca a calçada. E assim também, depois do sacerdote, passou o levita. E quando chegou ao lugar e o viu, o levita não trocou de calçada, ele passou no mesmo lugar ali, viu, passou pelo outro lado. Ele não foi para outra calçada, ele passou assim. Ixi, acho que vai morrer. É bem por aí. Mas, final da explicação de Jesus, veio um samaritano, estando de viagem, ou seja, ninguém sabe de onde ele veio, de qualquer lugar, menos Jerusalém, de qualquer lugar, ele estava vindo de viagem. E porque Jerusalém não está aqui, você vai entender depois. Ele veio de qualquer lugar e passou por aquele caminho. Chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade, teve compaixão. Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, provavelmente estava viajando com algum animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ou seja, ele passou a noite com aquele homem ferido. No dia seguinte, deu 2 denários. Eu explico sempre quanto vale um denário: um dia de trabalho. Ele deu 2 denários para aquele dono da hospedaria, ou seja, mais do que ele precisava para um dia de hospedagem. Deus deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver com ele. Se tiver alguma despesa a mais, fica tranquilo que eu pago. Pode fechar sua Bíblia. Vamos lá, pastor, vamos iniciar. E aí? Pode colocar um padzinho? Piano e pad, tá ótimo. Eu até deixei aqui um caminho para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa passagem do bom samaritano. Com quem que Jesus está falando? Com o mestre da lei. O mestre da lei chega até Jesus. O mestre da lei é o sacerdote, é alguém de ponta, é o que conduziu o ensino no templo. E ele chega até Jesus e diz para Jesus assim: o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? E é citado exatamente aquilo que é necessário fazer para ganhar a vida eterna. E quem cita isso? O próprio mestre da lei. Ele diz assim: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus começa dizendo: você respondeu corretamente.
Ou seja, isso que você está respondendo está certo. Se você fizer isso, você terá a vida eterna. A resposta dele é simples, vai servir para todos nós agora. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você herdará a vida eterna. É fácil, não é? Alguém ama a Deus aqui? Alguém ama a Deus? Eu vou perguntar de novo, alguém ama a Deus? É uma resposta mais básica possível. Você pergunta para uma criança, você ama a Deus? Ela, amém. Eu amo a Deus. Quem não ama a Deus? Não amar a Deus é um esforço. Quando a gente olha e conversa com um ateu, por opção, estudou para ser um ateu, é um esforço não acreditar. Não é uma coisa de, eu não acredito. Não, é um esforço, ele trabalha aquilo, ele nega aquilo o tempo todo. Porque é difícil negar a Deus. Então amar a Deus, qualquer um, eu amo a Deus. Então o primeiro passo está pronto. E o segundo, ame o próximo como a ti mesmo. Tem alguém aqui que ama o seu próximo? Amém? Vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que ama o seu próximo? Sem escolher, hein? Meu próximo é só quem eu quero. Isso não. Próximo são todos aqueles que estão ao nosso redor. E agora vem a questão. No texto está querendo aqui, ó. Mas ele querendo justificar-se, o mestre da lei perguntou a Jesus. Ele não vai perguntar para Jesus, como que eu amo a Deus? Ele sabe quem é Deus. Ou quem é Deus? Ele também sabe. Ele fez o quê? Ele arrumou um problema para deixar Jesus em contradição, para que Jesus fosse pressionado. Ele diz assim: quem é o meu próximo? Ele fez a pergunta errada, para a pessoa errada. Ele perguntou quem é o próximo para Jesus. Ele imaginava que Jesus era mais um dos mestres da lei, ou mais um dos profetas do Antigo Testamento, que talvez ficasse encurralado com uma pergunta dessa, por causa da sua limitância temporal. Mas ele perguntou para o Rabi Raboni, o Senhor dos Senhores, o mestre dos mestres. E quando Jesus vai responder, ele não diz assim, o próximo é. Ele fala, eu vou te contar uma história. Jesus explica com história e isso é lindo. Ele diz, eu vou te contar uma história. E eu quero te contar uma história. Agora, parando aqui, antes de contar a história, alguém aqui fez parte da escola estadual ou municipal na infância? Só levanta a mão, né? Eu também fiz parte da escola estadual e municipal. E nos anos 90, né? E anos 90 que a música não para mais, né? Agora, aquela música, eu até sonhei também, né? Ninguém sonha com metiolate, mas, né? Você pode ver que não está na música. Mas os anos 90 é maravilhoso, não é? A escola e tal. Em partes, né? Por exemplo, eu era aquele que não sabia jogar futebol, nem basquete, nem andar de bicicleta, nem nada no esportivo eu sabia. E toda vez que tinha coisa na escola para prestigiar alguém, você sabe como é que é? É o futebol, são os esportes, prestigiavam as pessoas, vai ganhar medalha, tá, os melhores. E ainda mais os professores na escola estadual faziam assim, municipal também. Vocês aí escolhem os times. Eu nunca fui escolhido. Nunca fui escolhido. Aqueles que eram os principais jogadores, eles nunca chegaram e pararam do meu lado e falavam, ô mano, tá triste aí, o que está acontecendo? Sabe quem chegava perto de mim? Quem também tinha sido excluído. E ele chegava e falava, não fica assim não, vai dar certo, calma aí, é só futebol. Mas você sabe que para uma criança, isso já é muito, não é verdade? Já é muito. Sempre quem estendia a mão é quem também já foi excluído. Você já deve ter passado por isso. Sempre quem está lá e faz parceria é quem está com o mesmo problema. E o que Jesus está trazendo aqui para a história do bom samaritano é exatamente isso. Ele vai bagunçar, ele vai mexer toda a religião, balançar e jogar na cara de todo religioso que aqueles que foram excluídos são os primeiros a estender a mão e ser o próximo.
ser o bom samaritano. A história começa assim: um homem estava vindo de viagem, um senhor estava passando por aquele caminho é o caminho de Jerusalém para Jericó, 24 quilômetros, um caminho perigoso, montanhoso, cheio de sinuidades. E como Jericó era um lugar bonito, um lugar de grandes colheitas, um lugar de um mar maravilhoso, sabe, Jericó era um lugar bonito, era legal para ficar. Sabe como que é morar na praia e trabalhar em São Paulo? É Jericó. Você ia para Jerusalém, trabalhava, voltava para Jericó para morar, para ter qualidade de vida. Então era muito comum pegar aquele caminho, só que aonde tem muita gente tinha ladrões e salteadores. E é interessante porque esse homem que ficou caído na beira do caminho, a única coisa que os assaltantes levaram dele foi a roupa. Espancaram ele, tiraram a roupa e foram embora, e deixaram ele quase a morrer, porque ele não tinha nada além da roupa de valor. Ele ficou lá espancado no meio do caminho, por salteadores, por bandidos. E aí, enquanto ele está lá, vai sair o sacerdote lá de Jerusalém e vai para Jericó. Aonde é o ofício do sacerdote? Jerusalém. Você já ouviu muitas vezes a pregação que ele estava indo para o templo? Não é verdade, ele está voltando. Não tem desculpa de não ajudar. Tem desculpa de estou correndo. Depende, se a esposa ligou, é uma outra situação, né? Né, amor? Brincadeira. Né? Onde você está? Estou indo, estou no caminho de Jericó. Ele saiu depressa e correndo para ir embora para casa. E quando ele viu o homem caído, agora vamos lá, ele não está indo para o templo, ele não tem horário para chegar, ele não recebeu uma ligação da esposa, ele está indo para casa, descansar, tirar o seu repouso. E quando ele vê o homem, agora tem menos explicação ainda, ele muda de lugar e passa do outro lado, passa e finge que nem viu e vai embora para Jericó. Atrás dele vinha quem? O levita, aquele que tinha ofício religioso. Como é que funciona? O sacerdote seria o pastor da igreja, que preside a palavra, e o levita seria quem? Aquele que ministra o louvor. Pronto. Seria mais ou menos essa configuração. Agora o levita vai passar de Jerusalém para onde? Para Jericó. Ou seja, acabou também o turno de trabalho. Ele não tem sacrifício para entregar, ele não tem nada a fazer ali, ele está indo para casa. E aí, a mesma forma, ele olha e passa direto e vai embora. Quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, que tanto o sacerdote quanto o levita foram irrepreensíveis diante da lei. Isso tem que dar uma salva de palmas para o levita e para o sacerdote. Verdade. Eles cumpriram a lei à risca. Quando passaram ali, viram o homem caído, e se está morto? Eu vou me contaminar com quem está morto? Eu sou um sacerdote, eu não posso. Eu sou um levita, eu não posso. Como eu vou relar num homem que foi espancado? Pensa bem, eu tenho um ofício que a maioria dos que moram ao meu redor desejam e almejam, e eu, por causa de um desconhecido, vou estragar tudo isso? Não. E além disso, além de tudo isso, a lei diz para eu não tocar em algo impuro. Então o sacerdote e o levita, diante da lei, estão irrepreensíveis, cumpriram a lei. Você fala, não, ele estava fora da Bíblia. Não, eles estão dentro da lei mosaica, está tudo certo. Exatamente isso que a lei ensinou. Assustou? Ninguém será salvo pela lei, porque a lei passa por cima de qualquer vulnerável para salvar a religião. A lei passa por cima de qualquer pecador para salvar a religião, a doutrina. A lei passa por cima de qualquer pessoa chorando para salvar a alegria da festa.
Quantas vezes as nossas igrejas já não foram o sacerdote e o levita? Pega o pecador, pecou, passa por cima, troca de calçada, muda de lado, exclui do Facebook, do Instagram, exclui de tudo. Por quê? Deixa caído, porque a gente precisa salvar a religião. Salva a religião e morra quem quiser. Quem não quer vir, que morra. Eles fizeram exatamente aquilo que muitos têm feito hoje em dia. Para salvar a religião, tem matado pessoas. Matado pessoas que estão querendo uma transformação, ou muitas vezes estão no chão caído. Mas eu vou tocar, como eu vou me sujar? Sabe o que acontece? Eles acham que quem está impuro que contamina quem está puro, e é ao contrário. É quem foi revestido de santidade que passa a quem está impuro e transforma. O que está em nós é muito mais forte do que aquilo que está no mundo. Não é o mundo que me domina, sou eu que fui criado para isso, para pregar as boas novas ao mundo, e ser luz nas trevas, e ser o gosto do sal para o mundo insípido. Posso contar algo para vocês? Mesmo sem se escandalizar, eu fui fazer um trabalho com a produtora e eu fui na quadra do Palmeiras. Mancha verde. Cheguei lá na quadra do Palmeiras, vamos filmar e tudo. E o carnaval está muito ligado às religiões africanas, né? Estão extremamente ligados. E aí teve a ala das bandeiras, estava todo mundo lá, e estava a ala das baianas. Presta atenção. O rapaz que me chamou para fazer um trabalho, ele falou assim: meu, esse aqui é um pastor. E quando eu achei que eu ia ter um repulso de todo mundo olhar, eu falei: meu pastor, eu fui recebido da forma mais carinhosa possível. E eu vou fazer um contraste para você entender. Eu também já fui em muitos congressos, e a recepção que eu tive dentro da quadra do Palmeiras foi muito mais bom samaritano do que em muito congresso que eu pisei. Alguém está me entendendo? Não salve a lei, pois ela não irá te salvar. Não salve a lei, pois ela não vai te salvar. Ninguém será salvo pela lei. Nós seremos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso é dom de Deus para você. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, é presente de Deus. Esta é a salvação que está sobre nós. Por isso, não lute pela lei como o sacerdote e o levita. Fizeram certo? Sim. Serão salvos por isso? Não. Mas está na lei de Moisés. Mas a lei de Moisés é insuficiente para salvar. Ela aponta o pecado, ela mostra que é pecador. Mas o único que salva é o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Continuando a história, parou por aí. Nós já passamos bastante situações do levita, do sacerdote. Eles estavam saindo de Jerusalém do seu ofício, provavelmente lá no culto falaram: Senhor, o Senhor é bom em todo o tempo, né? Senhor, seremos bênçãos para as nações, não é? São os salmos cantados, os terrilinhos, os haléus, cantados pelo povo dentro dos ofícios. Seremos bênçãos para as nações. Senhor, que a sua graça seja derramada sobre todos os povos. Todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. São hinos cantados. Mas na hora que é para colocar na prática, eu passo do outro lado. Continuando a história, porque até aqui, imagina o mestre da lei ouvindo isso. Sacerdote, levita, agora vai vir ou o povo de Judá ou de Jerusalém. Na ordem, né? Sacerdote, o levita, e agora ou Judá ou Jerusalém. Não, Jesus diz: aí veio o samaritano. Eu amo essa parte, porque Jesus dá um contraste na história. É como se agora começou o momento tenso. Está todo mundo relaxado, está todos os mestres da lei, os fariseus, tudo relaxado. Na hora que ele fala: aí vem o samaritano, tensionou tudo aqui. 2 tandrilaques para melhorar, é bem por aí.
samaritano. Só que quando ele olha, Jesus falou samaritano, o pensamento é o seguinte: se o sacerdote passou do outro lado e o levita fingiu que não vinha, o samaritano vai chutar. O samaritano vai terminar o que os bandidos não fizeram. O samaritano não presta. Tanto é que quando fala a palavra samaritano, é a mesma coisa que pronunciar um satanista na boca de um judeu. Ele nem fala a palavra samaritano, e você vai ver no final que ele nem pronuncia. Porque samaritano funciona assim. Como surgiram os samaritanos? Os samaritanos foram os povos que ficaram durante o período do cativeiro babilônico, e eles casaram com outros povos, e para eles só estava lendo os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco. Então para eles não existe Davi, profetas, não existe nada disso. Além disso, tem várias questões turbulentas entre os samaritanos e os judeus, terríveis em Israel, mas terríveis. Então quando você fala um samaritano, é a mesma coisa que muitos dos religiosos têm hoje com a questão de pessoas de outras religiões, né? Que fica aquela coisa de, com você eu não falo, com a casa não, a casa do quê? Da pai de santo? Não entro de jeito nenhum, né? Como eu vou entrar na casa? Vou me contaminar? Vou dar brecha para o diabo? Então não tem luta, não tem guerra. Nós não servimos a uma religião, nós não estamos numa religião oposta. Nós conhecemos Jesus, que não cabe na religião. Se o Senhor te enviar para fazer as boas novas do Evangelho dentro de algum lugar, que seja de qualquer religião que seja, você é as boas novas, você é Cristo, aonde quer que você chegue. Não, mas eu não vou trabalhar, prestar meu serviço a um lugar de uma outra religião. Você é de Cristo Jesus. Não há guerra entre isso. Jesus é o centro de todas as coisas. Em Cristo todas as religiões se tornam insuficientes. Jesus não cabe na religião. Então, eu sou crente, você é isso, você é aquilo. Jesus está pegando tudo isso agora aqui, pegando toda aquela tradição farisaica, toda aquela lei, pegando o samaritano que era tido como um mago, um mágico, um bruxo, um povo perdido, condenado, e ele está falando, e aí vem o bruxo. Pensa uma figura que você fala, meu Deus, essa eu não gosto de jeito nenhum. É ele que veio pelo caminho agora. E Jesus ainda adjetiva essa palavra. Ele diz, aí vem o bom samaritano. E aí vem aquela pessoa da sua rua, que você diz assim, isso aí está perdido. E aí é o bom perdido, é o bom alcoólatra, é o bom depressivo, que está passando pelo caminho. E o que o sacerdote não fez, o levita não fez, o bom que você olhou e falou, esse não tem mais jeito, fez. Quem é mais evangelho aqui? Porque o evangelho não se encontra dentro de uma igreja. O evangelho se encontra em Cristo Jesus, que é o único capaz de nos resgatar do reino das trevas para a maravilhosa luz. Aqui é só um encontro entre amigos para falar sobre essas boas novas. E aí chegou lá o bom samaritano. Quando ele começa a contar a história, eu imagino que o mestre da lei começa a suar frio, porque que história cabulosa é essa? Chegou o bom samaritano, parou, abaixou, assistenciou, cuidou, sarou as feridas, colocou ata nas feridas, levou até uma hospedagem, disse, cuide dele, passou a noite com ele, e no amanhecer deu 2 denários ao dono da hospedagem, e disse, cuide dele para mim. E se tiver qualquer outro gasto, quando eu voltar, eu pago tudo que você gastou com ele. Jesus volta e faz a seguinte pergunta para o mestre da lei: nessa história que eu te contei,
Nessa história que eu te contei, quem é que foi o misericordioso, o próximo daquele que estava caído? O mestre da lei respondeu o seguinte: aquele que teve mais misericórdia. Não falou samaritano. Ele não falou nem a palavra samaritano. Ele falou aquele que teve misericórdia. Vamos continuar? A compreensão da parábola para quem está no lugar é simples. Ela não está falando sobre assistencialismo. Ela não está falando sobre ajudar alguém socialmente. Não é isso que ela está falando. Por mais que tenha intenção, mas não é isso. No contexto da palavra, da parábola, Jesus está falando sobre um que entra no mesmo caminho para salvar quem está caído no meio daquele caminho. Não foi desenvolvido ainda nada sobre o reino de Deus aqui. Não tem nada desenvolvido. Quem vai desenvolver melhor a escrita sobre o reino de Deus é João, no Evangelho. Mas Lucas não está desenvolvendo isso, não é o propósito. Mas o reino de Deus está aqui. Quem é o bom samaritano na parábola de Jesus? Jesus. Ele é o bom samaritano. Ele é o bom samaritano. Por isso que Jesus por isso que ele foi crucificado. Porque Jesus teve chance. Preste atenção. Jesus teve chance de ser o sacerdote, de ser o levita, mas escolheu ser o bom samaritano. Tem gente que tem tudo para ser o bom samaritano, mas joga tudo fora para ser o sacerdote. Tem gente que tem tudo para ser o bom samaritano, mas ele joga tudo fora para ser o levita. Perceba, tem gente que, eu quero ser o levita, eu quero ser o sacerdote, eu quero ser usado, eu quero todos os dons, e o amor? Não, o amor não. Quem vai ver o amor? Exatamente, o maior de todos os dons é o que ninguém vê. Esse é o maior de todos os dons. Os dons são maravilhosos, sim. Edificam a igreja, sim. Agora, qual não pode faltar? O amor. Se faltou amor, faltou tudo. E foi exatamente o dom atribuído ali pelo bom samaritano. Quem é o bom samaritano? Jesus. No reino de Deus, Jesus é o bom samaritano que se coloca no caminho dos homens. E quando ele passa por esse caminho, ele encontra a humanidade caída, pois caíram no pecado original. Estão caídos pelo caminho e muitos estão quebrados naquele caminho, a ponto de morrer. E foi exatamente nessa situação que Jesus me encontrou. E você? Quando você falou, não tem mais jeito, tiraram tudo que eu tinha, me espancaram, me deixaram no meio da caminhada, eu não consegui terminar minha caminhada, minha família não vai durar até o final desse percurso. E lá vem o bom samaritano pelo caminho, curar as nossas feridas, nos encontrar no meio daquela caminhada. Jesus veio te encontrar no meio do caminho perdido da tua história. Quando as lágrimas já secaram no seu rosto, quando a dor era maior do que a força para continuar caminhando, quando te tiraram tudo, até a dignidade. Jesus apareceu lá, ele não se importou se você estava ferido ou morto. Ele não se importou se o seu sangue estava contaminado ou não, o que você tinha, para onde você ia. Ele apenas estendeu a mão para você e te resgatou naquele caminho para viver uma nova vida, uma segunda chance. Você ia morrer, mas Jesus te encontrou. Você achou que a tua família naquela caminhada ia naufragar, mas Jesus encontrou a sua família.
Você achou que você ia desistir hoje, falou: hoje é o meu último culto, eu não quero mais saber de nada. Mas Jesus passou por este caminho que você disse: eu não quero mais saber de nada, e te resgatou. Ele é o bom samaritano que passa pelo nosso caminho. Você já tentou ser resgatado pela religião? Por isso você está aqui. Já tentou ser resgatado por hinos e dons? Aí você falou: poxa, eu vou tanto na igreja, mas nada resgata a minha alma dessa agonia. É porque a igreja não tem esse poder, louvores não tem esse poder. O único que tem poder é Jesus Cristo, o bom samaritano do nosso caminho. É o único que vem e estende a mão. Louvores são bons? Sim, maravilhosos, me fazem chorar muitas vezes. Tem louvor que mexe com o meu coração, explode meu coração. Tem louvores que são lindos, mas se eu não conhecer o Evangelho, o louvor é vazio. Louvor não salva filho, louvor não transforma filhos. Você que é pai, você falou: meu filho está perdido pelo caminho. Só existe um capaz de resgatar o seu filho nessa caminhada: Jesus. Aí você fala para mim: poxa, mas eu não consigo nem entrar no caminho que meu filho está. Mas Jesus consegue. Jesus faz o que é impossível para você. Alguém precisa ser resgatado por um bom samaritano chamado Jesus, caminhando pelo caminho, as veredas da nossa vida, das dificuldades da nossa caminhada, das lutas interiores, dos momentos onde a nossa mente já não consegue mais, dos momentos de fraqueza, onde nós caímos para o pecado e deixamos a nossa honra de lado, ficamos ali desprovido de tudo e de todos, fomos abandonados pelos irmãos que achávamos que estava com a gente nessa caminhada, por causa do nosso pecado. Agora vem Jesus, e tem algumas coisas que Jesus não faz, e tem outras que ele faz como bom samaritano. A primeira coisa que ele não faz: pergunta de onde você veio. A palavra que ele veio pelo seu caminho, que dá uma ideia de viajante, é como se aquele homem fosse um cara que viajasse para vender, para trazer e vender mercadoria, como se ele fosse um cambista, algo tipo, para sobreviver ele faz o que for preciso. Essa é a ideia que dá o contexto. Mas quando o bom samaritano chega, ele não olha e faz: tá assim, é lógico, é lógico que tá assim. Quer viver de rolo? Olha aí o que acontece. Que é a primeira coisa que a religião dentro de nós faz, é tentar achar uma culpa para quem está caído. Olha, passando necessidade financeira, também. É fiel? Não é fiel, olha aí. Olha o Lucas promovido a Jesus hoje. Primeira coisa é tentar achar culpa. Está doente, pode ver que tem pecado oculto, por isso está doente. Perdeu a casa? Também. Eu não vi mais ele na ceia. Veio na ceia? Não veio. Talvez seja por isso que perdeu a casa. A gente, como religioso, tenta sempre achar um culpado para tudo. Está caído porque pecou, porque errou, porque fez uma coisa errada, e por isso está nessa situação. Está doente porque não está honrando a Deus direito. Olha aí, olha o que o pecado faz. É isso aí. E tem gente que está caído porque caiu, porque a vida é difícil, porque uma hora a gente vai cair. Tem hora que a gente se levanta, tem hora que a gente tem dinheiro, tem hora que não tem, tem outra hora que a gente não tem também, tem outra que a gente não tem de novo. É assim, ou não é? Com filho fica mais difícil. Esse mês foi difícil, não tem como pagar a conta, vai ter que sortear. Pecado, isso é pecado. Por isso está passando por isso. A gente tenta achar uma culpa para quem está caído. E aí muitas vezes a gente olha alguém até que caiu pelo pecado e a gente tenta julgar, né? Peraí, vamos pesar, quantas vezes ele foi fiel na igreja? Ele falhou aqui, olha aqui, ele não estava orando aqui. Eu lembro que todo mundo orava em voz alta, ele em silêncio. Começa a tentar medir. Se você seguir sozinho, você vai fracassar todas as vezes no seu caminho. Não tem como. Tem hora que você vai enfrentar dificuldades? Vai.
Mas e se você for fiel? Vai enfrentar também. Você pode morrer de uma doença antes da hora? Pode. Mas e se eu for da igreja? Também pode. E se você for de Jesus? Também pode. Mas com muita dor? Com muita dor. Mas vão orar, e pode ser que Deus fale não. Você vai antes da hora. Mas e a questão financeira? Eu posso mudar de vida? Pode, é lógico que pode. Posso não mudar? Pode também. Nós temos que ter a certeza que em todas as coisas, que todas essas coisas, independente do que, nós somos muito mais que vencedores. Vai ter dia que vai ter crise na família, casamento não vai estar muito bem. A certeza que nós temos não é que sempre irá tudo bem, mas é que sempre o bom samaritano vai passar pelo caminho. Essa é uma certeza, é uma garantia. Teve um dia que eu estava quebrado no caminho. Todo sacerdote que andava do meu lado sumiu. Levita, sumiram. Fiquei sozinho. Cadê os amigos? Sumiram. É isso mesmo. Tem hora que você vai ficar sozinho no caminho. Não existe momento melhor, que é quando você está sozinho no caminho quebrado, que é no pior momento da sua vida, onde o Senhor resgata o melhor de você. E aí Jesus te encontra e te transforma para nunca mais você ser o mesmo. Hoje eu olho para trás e agradeço e falo: Senhor, obrigado, porque um dia eu estava quebrado pelo caminho. Porque todas as vezes que eu cheguei aonde eu queria, eu não te encontrei no caminho. Mas o dia que eu não consegui chegar, eu cheguei num lugar que eu nem imaginava, mas que era muito melhor do que os lugares que eu ia. O bom samaritano chegou, não perguntou de onde aquele rapaz vinha, não quis saber a procedência, não quis saber a etnia, nem de onde ele veio, nem como ele nasceu, ele não quis saber de nada. Ele abaixou e ele cuidou das feridas com dois elementos: o óleo e o vinho. Diz assim: óleo e vinho. Diz óleo e vinho. Só para você gravar: óleo e vinho. Para que serve o vinho? Lembra do metiolate? O vinho aqui pode ser traduzido também como vinagre. É álcool. Quando você coloca na ferida, o que acontece? Arde muito. Enquanto você está machucado no caminho da caminhada, o corpo está quente. Mas quando ele taca o vinho, meu Deus do céu, todas as feridas que estavam escondidas, que ele nem sabia, ele sentiu a dor de todas, achou todas, está tudo doendo. Você está acabando comigo, está doendo? Não, ele está te curando, ele está te tratando. Não é que está doendo, é que a dor faz parte do processo. O processo de cura para o evangelho tem que passar pela dor. O processo de ter um ouro puro tem que passar pelo fogo. Para ter um diamante tem que polir. E para ser fruto do evangelho e nascer de novo, tem que passar pela dor. Não tem o que fazer. É a dor que te leva a encontrar Jesus. E é pelo processo de cura das nossas feridas que nos entregamos a Ele. Mas depois do vinho, do álcool, que começa a arder as feridas, vem o azeite, que tinha a função anestésica. Depois da dor, vem o bálsamo. E é aí que nós encontramos aquilo que o mundo não pode nos dar. É aí que nós encontramos a paz que excede o entendimento humano. É aí que nós encontramos algo que é um mar vasto de tranquilidade, paz e esperança, de transformação, esperança eterna, de boas novas, de palavras de vida, chamada graça.
Da mesma forma que Ele vem e trata aquele homem, mesmo arrancando as feridas e tratando as feridas, para que elas não venham infeccionar e elas venham ser curadas, Ele também traz a graça, que é por onde nós conheceremos a nova vida. Não tem como tratar as feridas antigas pela lei, porque a lei, ela olha e diz: está morrendo? Mata. Fez alguma coisa? É olho por olho, dente por dente. Mas na graça nós somos salvos. Então até o homem sem esperança no caminho para a graça derrama azeite, que era caríssimo, derrama vinho, que era caríssimo. Ou seja, aquele homem estava preparado para tratar as feridas de quem estava no caminho. O único que pode curar todas as feridas da sua caminhada chama Jesus. E hoje Ele está te oferecendo óleo e vinho. Ele quer tratar as suas feridas e aliviar a sua dor, para que você venha nascer de novo para uma nova vida. Existem famílias aqui que precisam de óleo e vinho? Existem casamentos que precisam de óleo e vinho? Existe coragem aqui que está acabando, que precisa de óleo e vinho? Existe relacionamento que precisa de óleo e vinho? Existe filhos que precisam de óleo e vinho? O óleo e o vinho não faz nada, mas na mão daquele que é o nosso Salvador é cura eterna. Continuou, peraí, ele não acabou ainda. Eu vi o casal aqui, que maravilha de vocês. Recebi a foto da Valentina. Ela já não está mais nos aparelhos, né? Graças a Deus. Nós estamos em oração. Amém? Graças. Vocês vieram aqui agora para fechar, né? Esse momento de mensagem mesmo, para a gente dar esse testemunho maravilhoso. A Valentina está bem, estava sorrindo na foto, no vídeo, né? Que maravilha. Pode aplaudir Jesus por este milagre. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Graças a Deus. Não acabou a história ainda, porque a cura do bom samaritano é completa. Agora Ele tirou o homem ferido do caminho, para que ele não viesse ser espancado de novo, para que ele não viesse a ser visto daquela maneira. Ele passou ataduras, cobriu a vergonha, colocou ele no seu veículo, que era o animal que carregava, e ele foi a pé. Colocou ele, foi a pé, e levou até uma hospedagem. Na hospedagem ele pegou aquele homem caído e deixou lá na hospedagem. Só que ele passou a noite com aquele homem. O período mais difícil. O filho está com tosse o dia todo, à noite dá febre, nariz. Quem tem filho sabe. A noite é crítico, e no momento crítico Jesus passou com ele ali, ó. Falou: vou ficar a noite inteira com você aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse texto não está falando sobre a sua vitória física. A noite é a nossa vida na caminhada da vida, nestes caminhos perturbadores, cheios de dores. Essa é a noite. E o amanhecer é Cristo em nossa vida, que é o verdadeiro amanhecer. É quando nós acordamos da escuridão da noite e enxergamos a nova vida em Cristo. Passou a noite com a gente. Quando foi de manhã, ele chamou o dono da hospedagem. Falou: vem cá, está aqui 2 denários pela noite que nós ficamos. O preço para um dia inteiro de trabalho é 1 denário. Ele deu 2 denários por uma noite. Ou seja, ele pagou mais do que era o preço. E ele falou: cuida dele. Qualquer coisa que passar, eu acerto no final. E ele foi. A mensagem do reino está pronta. Não está pronta? Deixou quem estava ferido naquele momento, passou a noite e depois foi. Falou: está pago. O preço pelas dores está pago.
O preço da morte no caminho está pago. O preço da condenação deste homem está pago. E eu vou. Lembra de João, o Evangelho de João, que trabalhou muito bem o reino de Deus? Eu vou preparar moradas, mas eu volto. E se ele gastar qualquer coisa a mais, se precisar de qualquer coisa a mais, qualquer investimento, eu pago no final. Ou seja, você não vai ter gasto nenhum com ele. E sabe o que acontece, irmão? Que a gente olha nessa parábola, é que a gente sempre é o hospedeiro de alguém. A gente sempre hospeda um irmão no nosso coração. A gente sempre hospeda alguém doente na nossa vida, para cuidar, para tratar, para dar amor, para levantar. E se você não tem hospedado ninguém, eu digo para você, deixa Jesus levar até você alguns doentes para que você hospede. E Ele está dizendo para você, você não vai gastar nada, porque quem paga a conta sou eu. Eu pagarei toda a conta quando voltar. E eu vou te falar algo, nessa história, nós temos dois papéis. O primeiro é ser o hospedeiro de um irmão doente. Está na hora de a gente começar a orar um pelos outros, amar uns aos outros de verdade, ter misericórdia por quem bate a nossa porta e diz, eu estou precisando, alimentar os famintos, aí sim, cuidar de quem está precisando, palavras de vida a quem está pensando em morrer, usar a nossa vida, os nossos recursos. E você fala, mas como eu vou usar os meus recursos? Tudo que você gastar, tudo que você investir de tempo, eu pago no final. Só sabendo que eu um dia fui o caído na caminhada também, e alguém me recebeu, eu tenho que receber quem vem da caminhada também. O nome disso é Igreja do Senhor. Somos uma igreja cuidando um dos outros, edificando uns aos outros em amor. E é isso que é escrito na palavra dizendo sobre os dons. Vão edificando uns aos outros até que todos amadureçam. Não um amadurece mais e o outro menos, não, todos vamos crescer juntos. Porque a nossa meta não é entrar no céu sozinho, mas entrar juntos. Juntos, mas também tem mais uma posição nossa. Como nós temos que tomar a nossa cruz e fazer o que Ele fez e seguir Ele, e fazer ainda obras maiores. Quando encontrar alguém caído no caminho, nós não temos que ser o sacerdote nem o levita, mas o bom samaritano, e estender a mão para quem precisa. E muitas vezes você vai salvar pessoas no caminho, com óleo e vinho, tratar as feridas, mas ele não vai permanecer do seu lado, ele vai para a hospedaria de outra pessoa. Existem pessoas que você tratou, que estava do seu lado, que já não está mais, foi embora, porque agora ele vai ser hospedado por outro alguém. Essa é a igreja do Senhor. Quem teve mais misericórdia? De quem é o reino de Deus? É de quem estende a mão, é de quem gasta seus recursos com o próximo, de quem ama, de quem hospeda. Se você fizer somente isso, pronto, você terá a vida eterna. Essa é a passagem do bom samaritano. Eu quero ser apenas... Eu já fui um homem caído no caminho, muitas vezes. Eu já fui hospedeiro, muitas vezes, e pretendo ser muito mais. Mas eu espero todas as vezes que eu estiver pelo caminho, eu seja no mínimo um bom samaritano. Vou ser perseguido por todos, excluído por todos, mas quando eu puder estender a minha mão, eu vou estender a minha mão e vou apresentar a cura sobre todas as curas, a vida sobre todas as vidas, que chama Jesus Cristo, o Senhor.